Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Academia de Pregadores. Esta que é a maior escola de teologia online do Brasil, a nossa Academia de Pregadores. Nós estamos estudando as lições do quarto trimestre do currículo dos adultos. Estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Tratamos na primeira aula sobre Ezequiel como atalaia de Deus e estudamos na lição da semana passada, a lição de número 2, sobre vem o fim. Na aula de hoje, nós iremos estudar um assunto muito importante, relevante e que deve mover o coração de todos nós. Nós estudaremos sobre as abominações do templo. E uma coisa que fica clara e que vai ficar patente para nós na aula de hoje é que o povo de Israel estava com uma visão tão deturpada, estavam tão afastados de Deus, que eles não tinham medo de cometer abominações dentro do próprio templo. O lugar de adoração a Deus, o lugar que fora consagrado a Deus, o lugar que Deus disse, eu escolhi este lugar, e os meus olhos estarão fixos todos os dias nesta casa. O templo, que é o lugar onde habita a presença de Deus, o santuário. Eles não tinham medo de cometer abominações dentro do templo. E nós vamos perceber, assim, na aula de hoje, que o nível de degeneração, de corrupção espiritual, chegou a níveis tão baixos que parece que o povo de Israel acreditava que Deus não ia fazer nada. A minha pergunta, nesse momento introdutório dessa terceira lição é: será que não estamos vivendo dias semelhantes? Será que não estamos vivendo alguns momentos também em que falsos profetas se levantam falando em nome de Deus dentro do templo, no lugar da adoração? Será que todas as atividades do templo nos nossos dias estão realmente adorando o Senhor, ou existem atividades que estão sendo executadas no templo que são, na verdade, uma afronta contra o nosso Deus? Nós aprenderemos sobre isso na aula de hoje e, sobretudo, teremos a oportunidade de refletir sobre a nossa atitude hoje no templo e no momento de adoração a Deus, para que não tenhamos o mesmo destino do povo de Israel. Na aula de hoje, como já falamos, estudaremos a lição de número 3, dia 16 de outubro de 2022. O título da nossa lição é As Abominações do Templo. Na aula passada, nós falamos sobre essa sentença transitada em julgado, esta punição divina. E se não pensarmos no porquê deste castigo de Deus, às vezes fica parecendo que por uma coisa à toa Deus está castigando tanto assim. Tem pessoas que falam, nossa, nem precisava de um castigo tão severo. Mas nós vamos perceber na aula de hoje, ao estudar sobre as abominações no templo, que o povo de Israel brincou demais, não é? Eles brincaram demais com a paciência de Deus. E nós vamos entender isso na lição de hoje. O texto áureo da nossa terceira lição está em Ezequiel capítulo 8 e versículo 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Para mim, algo assim trágico deste versículo é quando Deus fala assim, para que me afaste do meu santuário. Ou seja, o povo de Israel estava tendo atitudes que o sentimento de Deus era o seguinte: eles querem me afastar do meu santuário. Por que era o santuário de Deus? Porque quando Salomão construiu o templo e edificou o templo, ele consagrou o templo ao Senhor, e o Senhor disse, olha, eu ouvi a tua oração e eu recebi, escolhi este lugar. Aquele templo não era uma herança do povo de Israel, que eles haviam herdado
dos reis, desde o rei Salomão. Não, aquele templo tinha sido feito realmente pelo povo, mas era um templo que havia sido consagrado a Deus. Tudo aquilo que nós consagramos a Deus não pertence mais a nós, pertence a Ele. Se consagramos a nossa vida a Deus, a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Ele. Tudo que consagramos a Deus, nós entregamos a Ele. E precisamos entender que aquilo que pertence a Ele deve ser usado para a glória do seu nome. Paulo entendeu isso em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, e mais especificamente do versículo 36, quando ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então, o lugar mais sagrado da Terra Santa, o templo. Para o povo de Israel não havia um lugar mais sagrado. O templo era o lugar mais sagrado. Nós vamos aprender na lição de hoje que haviam anciãos que eram os responsáveis por orientar o povo. Eles também estavam corrompidos. Nós vamos aprender na lição de hoje que haviam homens que estavam de costas para o templo e adorando ao Deus Sol. Isso era assim um absurdo, algo absurdo, um desprezo absurdo em relação ao senhorio do Deus de Israel. E isso prenuncia, né, a apostasia dos últimos tempos. Nos nossos dias também, nós vemos coisas que a gente quase que não quer nem acreditar. Eu falo que vai dar vontade de a gente esfregar os olhos assim, pensando, não, deixa eu esfregar os olhos, deixa eu abrir o olho de novo para ver se não é uma miragem que eu estou vendo. Absurdos que estão acontecendo no lugar ou nos lugares sagrados. A palavra-chave da lição de hoje é idolatria. Idolatria. Nós vamos entender que adorar a Deus não é idolatria. Por quê? Porque Deus é o Senhor do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. O que é a idolatria? É constituir ídolos para si. Adorar a Deus não é idolatria. Adorar a Deus é veneração, é adoração, é reconhecimento de quem Ele verdadeiramente é. Mas quando nós substituímos ou direcionamos a nossa adoração a outros ídolos, aí sim nós cometemos idolatria. A idolatria é considerada por Deus como uma prostituição, como um adultério espiritual. Verdade prática, não é? Leitura bíblica em classe. Está em Ezequiel capítulo 8, versículos 5 e 6, do versículo 9 ao 12 e os versículos 14 e 16. Leitura bíblica em classe. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Aí Deus fala com ele, olha, como se isso não fosse, como se isso não bastasse, aliás, como se isso não bastasse, mas verás ainda maiores abominações. Ou seja, Deus está falando para ele, olha, eles colocaram uma imagem aqui que me desperta o ciúme. E eles fizeram isso de propósito, para tentar me afastar do meu santuário. Mas eles estão fazendo coisas piores ainda. Então me disse, entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E eu entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor,
dentro do templo, no santuário, no lugar sagrado, no lugar de adoração a Deus. O povo de Israel aqui, os anciãos, os sacerdotes, eles não se contentaram só em se desviarem, se afastarem de Deus, mas eles levaram para dentro da casa, o lugar que era consagrado ao Senhor. Eles pintaram imagens para a adoração. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Ou seja, o incensário era usado desde o tabernáculo e depois no templo, para perfumar o ambiente do templo, para adoração a Deus. E aqui eles estavam usando para adorar essas pinturas de diversos animais, de toda abominação que eles haviam feito nas paredes do templo. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Quando a gente lê esse texto, essas abominações todas que o povo de Israel estava cometendo, a impressão que dá é que não havia ninguém em Israel que dava um grito e dizia: gente, precisamos parar, chegamos no limite. Um dia eu falei com os meus filhos, eles se reuniram e se ajustaram lá, se tornaram cúmplices para fazer algo errado, que não vem ao caso aqui agora, mas algo que não deveriam fazer. E quando eu os assentei na sala para conversar com eles, e eu descobri, né, o erro que eles tinham cometido, eu assentei todos na sala e perguntei: o que é isso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês se mancomunaram para errarem, protegeram uns aos outros, para cometerem a falha? E eu disse para eles: sabe o que é pior? É que vocês se agruparam, se mancomunaram para errar, e nenhum de vocês deu um grito dizendo: gente, a gente não deve fazer isso, nós estamos errando, nosso pai, a nossa mãe não vai gostar disso. Não é possível que nenhum de vocês dá um grito assim de consciência, para pelo menos tentar gerar nos outros a consciência de que estão andando no caminho errado. O que estava acontecendo aqui em Israel era exatamente isso. Nós vamos perceber aqui na lição de hoje que foram 4 as abominações. A imagem de ciúmes que eles colocaram para tentar afastar Deus do seu lugar santo. Depois, os anciãos que estavam com incensário nas mãos, adorando as imagens que eles haviam pintado dentro do santuário, dentro do templo. Depois, as mulheres que estavam adorando, assentadas, chorando por Tamuz. A gente vai ver na lição já o que era esse Deus, né? Deus com letra minúscula, é claro, essa divindade que elas estavam adorando. E como se não bastasse, estavam 25 homens de costas para o templo, com o rosto para o oriente, adorando o Deus Sol. Ou seja, havia ocorrido uma idolatria generalizada. Aí, Deus fala com Ezequiel: você acha que é pouco o que você está vendo? Eu vou te mostrar coisas piores que eles estão cometendo. Vamos entender o que era tudo isso que Deus estava falando com Ezequiel a partir dos comentários da nossa terceira lição. Primeiro ponto, sobre a visão. Primeiro parágrafo, a segunda visão. O nosso comentarista deixa claro aqui que essa visão
essa visão não foi para a glória de Deus, porque Ezequiel tem algumas visões que Deus mostra para ele a sua glória. Essa visão não foi da glória de Deus, não para, mas da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então, eu fiz questão de observar aqui o seguinte, ó. O lugar consagrado a Deus era usado como lugar de abominações. O que é algo abominável? É algo que Deus não tolera. Provérbios, Salomão escreve que algumas coisas Deus abomina. A ideia de abominar é aquilo que causa vômito. Imagine algo que você não suporta ver. Você não suporta ver. Quando você vê ou sente o cheiro, aquilo causa vômito, dá ânsia de vômito em você. Isso é algo abominável. Deus olha para aquilo e Deus abomina. O próprio Deus diz, eles estão cometendo abominações. É como se Deus dissesse, não, isso aí não dá para passar. Isso aí, numa linguagem bem comum, é como se Deus dissesse, não. O pastor Moisés Martins, que tem um negócio de, às vezes, fala, não, peraí, vamos conversar direito. Não, aí não dá para passar. Aí vocês já foram longe demais. Lá nas nossas Minas Gerais, a gente tem um dito popular que fala assim, aí você saltou o córrego, ou seja, aí você já passou do lado de lá para o lado de cá. Não, aí não dá. Deus está falando, não, Ezequiel, vem cá. Olha o que esse pessoal está fazendo. Eu até tive paciência, eu até consegui tolerar algumas coisas, mas agora não, o pessoal está de brincadeira. Olha o que eles estão fazendo. Estão cometendo abominações dentro da minha casa, estão querendo me afastar do meu santuário. Então, essa abominação é algo que Deus tem que fazer. É uma situação que leva Deus a agir, a fazer alguma coisa. Não dá para tolerar. Isto é algo abominável. Então, eles estavam cometendo abominações no lugar que fora consagrado a Deus. Então, eles não tiveram nem o cuidado de falar, não, gente, esse templo é de Deus, já que a gente vai fazer essa bobagem, vamos procurar um outro lugar. Não, eles estavam fazendo como que se Deus não fosse agir. Então, esta é a visão que Deus dá para Ezequiel neste momento. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Momento. Segundo parágrafo do primeiro ponto, as visões das abominações do templo. O nosso comentarista nos mostra que as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Então, qual é o cenário aqui? Embora a nossa leitura bíblica em classe não abarca os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 8 de Ezequiel, mas Ezequiel deixa claro que ele estava na sua casa, a gente vai ver isso no finalzinho da lição, e os anciãos de Israel, os anciãos do cativeiro, eram pessoas que direcionavam o povo, que tinham influência sobre o povo, estavam assentados diante dele, e a Bíblia não fala o porquê, mas possivelmente conversando, buscando orientações, uma vez que Ezequiel era o profeta do cativeiro no meio dos cativos, então esses anciãos possivelmente exerciam influência sobre o povo de Israel. Aí eles estavam na casa de Ezequiel, assentados diante de Ezequiel, e a mão do Senhor pegou Ezequiel e o levou em visões a Jerusalém, no templo em Jerusalém. Deus estava falando com Ezequiel, aqui, ó, enquanto você está aqui no cativeiro, assentado aí com os anciãos, deixa eu te mostrar exatamente agora o que está acontecendo no meu templo, lá em Jerusalém. O templo não havia sido destruído ainda. E Deus leva Ezequiel em visões lá em Jerusalém. Então, essas visões de Deus mostram os fatos que estavam acontecendo naquele momento do ato da revelação e que ainda vão acontecer. E Israel ainda vai continuar nessas abominações a curto, médio e longo prazo, e isso ocorre até em momentos escatológicos. A gente tem visto isso acontecer hoje. Quantas vezes o templo tem sido usado para coisas abomináveis, e nós precisamos aprender com o povo de Israel. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, como entender as visões de Deus. Ezequiel, então, foi transportado em espírito da Babilônia para o templo em Jerusalém. Então, há pessoas que afirmam, né, que ele foi incorpore, que foi realmente em corpo, mas era uma visão real e não foi algo físico, porque o próprio Ezequiel diz, o Senhor me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, ele não foi trasladado, não é? Porque isso poderia acontecer, Deus trasladava Elias, mas Ezequiel não foi trasladado, ele foi em visões. E Deus introduz o profeta Ezequiel no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então, o profeta está vendo com os olhos de Deus. Isso é ter uma visão. Ele não estava lá fisicamente. Como eu disse, Deus poderia trasladar Ezequiel para lá e ele vir com os olhos dele. Mas Deus o levou em espírito e ele está vendo com os olhos de Deus. Aquilo que ele não pode enxergar. Aliás, aquilo que ninguém podia enxergar. O profeta estava... Eu vou fazer questão de anotar isso aqui, ó.
para que isso sirva de auxílio para você durante a sua aula. Então, o profeta estava vendo com os olhos de Deus. Ou seja, aquilo que ninguém podia ver, Deus estava mostrando para Ezequiel. Aquilo que estava sendo feito no lugar mais oculto do templo, Deus estava mostrando para Ezequiel e o faz compreender o que estava acontecendo. Segundo parágrafo da nossa lição, sobre as abominações, parte 1. Primeiro, ou segundo ponto, né, sobre as abominações, parte 1. Primeiro parágrafo, a imagem de ciúmes. A imagem de ciúmes. O uso desta expressão, imagem de ciúmes, o uso da expressão imagem de ciúmes, se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. O que é esse ciúme de Deus? É o cuidado que Deus tem. É claro que Deus tem ciúme. É claro que Deus não quer que, como seu povo, nós sejamos instrumentos do inimigo, instrumentos do diabo. Então, quando Deus fala, eles colocaram uma imagem de ciúme para me afastar do meu templo. A ideia aqui, deixa eu pegar uma ideia do matrimônio para a gente entender. É como se um dos cônjuges estivesse com uma amante e ele fizesse a questão de aparecer com essa amante na frente do outro cônjuge, para provocar o ciúme do outro cônjuge e o outro cônjuge pensar o seguinte: bem, se ele já escolheu ficar com a amante ou com o amante, a única coisa que eu preciso fazer agora é me afastar desse casamento, porque ele optou passar num outro caminho. O que Deus está dizendo é isso, eles colocaram uma imagem de ciúme, e eles querem me afastar. Na verdade, uma afronta contra Deus, o que o povo de Israel estava fazendo. Segundo parágrafo do segundo ponto, o culto aos animais e aos répteis. O que era esse culto aos animais e aos répteis? Nosso comentarista nos coloca que a zolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles, nos animais, mais que símbolos ou emblemas. Viam nesses animais, ou consideravam esses animais, receptáculos das formas do poder divino. Receptáculos das formas do poder divino. Aí vem uma pergunta: onde Deus tem prazer em habitar? Quando Deus disse que habitaria no templo, Deus disse: olha, agora estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Deus disse: porque eu escolhi e consagrei este lugar para que os meus olhos estejam fixos nele todos os dias. Então, não é que Deus habita em templos físicos feitos por mãos humanas, mas Deus escolheu aquele lugar para habitar. Salomão fez o templo, consagrou a Deus e Deus escolheu aquele lugar para habitar. Então, onde Deus tem prazer em habitar? Nós sabemos hoje que Deus tem prazer em habitar em nós. Paulo nos ensinou que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Mas para o judeu naquele tempo, Deus habitava no templo. E aí eles fazem essas pinturas dos animais dentro de uma visão da cultura religiosa pagã egípcia. E por que eles fazem isso? Como eu já disse, nesse período do cativeiro, o povo de Israel que estava em Jerusalém, depois da primeira leva, ao invés de se entregarem ao cativeiro, se entregarem a Nabucodonosor, eles iam ao Egito, eles iam à Síria para buscar ajuda. Então, já que eles queriam ir ao Egito, contratar os carros de guerra do Egito, eles começam a cometer abominações contra Deus, que era típica dos egípcios cometerem. Terceiro parágrafo do segundo ponto, os 70 anciãos se referem, a palavra anciãos aqui, se refere tanto a pessoas velhas, como também a líderes comunitários. Então, esses
70 anciãos que cometiam também estas abominações no templo, estavam de pé diante dessas pinturas no templo, eram líderes do povo. Aí eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, ó, se os anciãos, que é a liderança, estava degenerada desta forma, o que esperar do povo? Se aqueles que deveriam liderar o povo, conduzir o povo a Deus, levar o povo ao arrependimento, se portavam dessa forma, o que esperar do povo? Era realmente uma corrupção espiritual generalizada. Terceiro e último ponto sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tammuz. Tammuz era essa divindade babilônica de origem suméria, que era o deus da vegetação, e havia uma crença que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período de seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Essas realizações anualmente era um ritual de lamento pelas carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar em velório, elas lamentavam em favor de Tammuz para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Ou seja, uma das primeiras características de que o povo havia se afastado de Deus era Deus tornar a terra estéril. A terra não produzia. Então, o povo de Israel tinha essa mania, né? No caso do Reino do Norte, no período de Acabe, eles adoravam a Baal e a Azera, que era tida como mulher de Baal, que era Deus e deusa da fertilidade. Era como se eles dissessem, bem, Deus não faz a terra produzir porque nós pecamos, e esse é um castigo de Deus. Se Deus não faz a terra produzir, nós clamamos a Baal. Reino do Norte. Aqui no Reino do Sul, nós clamamos a Tammuz. Ele vai ressurgir, vai ressuscitar depois desses 6 meses de hibernação e vai resolver o nosso problema. Então, na verdade, como diz o nosso comentarista, parece que essas mulheres, elas estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Deus e uma adoração a Tammuz. Ou seja, se Deus não resolve o problema, Tammuz resolve. Dividiam a adoração. E nós sabemos que a nossa adoração tem que ser só a Deus, a nenhum outro. Os adoradores do sol, segundo parágrafo, 25 homens, cerca de 25 homens, estavam de costas para o templo e virados para o oriente. Esse estar de costas para o templo aqui, ó, era assim, algo absurdo. Era uma atitude de desprezo, era uma atitude de total desprezo. Era como se eles estivessem dizendo para Deus, ó, nós não importamos mais contigo, não importamos mais com o templo, não importamos mais com o Senhor. Isso era algo absurdo. E todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o povo, todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio, a não ser a destruição do templo e da cidade. E é interessante que é como se Deus estivesse dizendo para eles assim, já que o templo agora para vocês não é meu, já que vocês não me adoram no templo, então vamos destruir o templo. Literalmente a casa de vocês vai cair, sabe? Literalmente isso. Já que eles não adoram a Deus, já que eles não reverenciam a Deus, então Deus vai permitir a destruição de tudo. Como falamos no início dessa terceira lição, dessa terceira aula, na lição passada, nós vemos o decreto de Deus, não é? O fim vem o fim sobre Israel, o fim é agora. Deus só decreta o fim, uma sentença transitada em julgado, justamente por causa dessa atitude de total desprezo e total idolatria. Terceiro e último parágrafo, os anciãos da casa do profeta. Então, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. Na Babilônia, surgiu a sinagoga.
porque eles saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia, e na Babilônia surgiu a sinagoga com um tríplice propósito: ensinar o povo a lei civil, ensinar o povo a estudar, a promover o crescimento do povo como nação e cultuar a Deus. E haviam, então, anciãos que direcionavam o povo. E na Babilônia, embora esses anciãos estavam aqui na casa de Ezequiel, haviam, nós vamos estudar sobre isso, haviam falsos profetas que atrapalhavam a vida espiritual dos exilados. Em Jeremias capítulo 29, que é a carta que Jeremias escreve aos exilados na Babilônia, Deus usa Jeremias para falar isso, porque os vossos profetas dizem que dentro de 2 ou 3 anos o Senhor vos levará de volta, em meu nome eles não falam, diz o Senhor. Então havia os falsos profetas que geravam falsas esperanças, que atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como havia também em Jerusalém. Tanto Ezequiel, no cativeiro, teve que combater os falsos profetas, como Jeremias, em Jerusalém, também precisou combater os falsos profetas. E nós vamos estudar sobre esses falsos profetas na lição de número 5. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa terceira aula e aprendemos aqui que o povo de Israel cometia 4 abominações terríveis no templo, o lugar que Deus havia escolhido e santificado para habitar, para que os seus olhos estivessem ali todos os dias. Israel estava usando para cometer abominações e Deus não suportaria, Deus não deixaria passar aquela situação. Que Deus nos guarde e que tenha misericórdia de nós, e que o lugar sagrado seja um lugar de encontro com Deus e não um lugar de cometer abominações que tragam a ira de Deus sobre a nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.